Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí conversar um pouco hoje sobre neuroanatomia, né? Esse mistério da anatomia em que todo mundo adora, que as pessoas gostam de estudar e que é um circuito aí bem complexo para que a gente possa entender melhor. E a neuroanatomia, como a gente já sabe, né, é uma parte da anatomia que está aqui, que estuda a organização cerebral. Então, vai ser bem interessante essa nossa conversa com o Dr. Edivaldo, direto de Lisboa, mais uma vez aí para estar conversando com a gente. Vai ser super interessante, eu vou chamar ele aqui para a gente já dar andamento, porque eu sei que muitos questionamentos vão ter um conteúdo muito expressivo, para quem trabalha na área da saúde principalmente. Vamos esperar o Dr. Edivaldo entrar, para a gente conversar aqui. Digam aí de onde vocês estão falando. Oi, Natan, o pessoal do INSEC Brasil aqui com a gente também, toda a perfusão. Olá, doutor Ah, Edivaldo, tudo bem? Que tudo bom! ótimo. Seja muito Tudo bem-vindo mais uma vez. obrigado. Vamos ver. Hoje, eu acredito que tudo vai correr bem, ou pelo menos é o que eu espero. Que não caia a conexão de novo, né? Não, com certeza hoje vai correr tudo bem. Afinal de contas, a gente vai falar um tema que é maravilhoso, que eu sei que o senhor adora, que é a É verdade. neuroanatomia. É isso? É verdade. A É verdade. anatomia é literalmente a magia da anatomia, não é, doutor Edivaldo? Para quem gosta, né? Tem Sim, muita para quem gente gosta. que não curte. Tem muita gente que não curte por conta da sua complexidade, vamos dizer, vamos colocar assim, tendo em vista a tantos fatores e conteúdo, né, nomenclatura, conexões, associações que fazem com que muita gente corra da área por conta disso. Mas É é verdade? uma, é uma, é uma área encantadora, fantástica e que responde muitas das dúvidas do que é que acontece a nível de corpo, né? A nível do nosso corpo, o que é que acontece no que diz respeito aos hormônios, a captação dos sentidos, a motricidade, né, as emoções, as sensações, o amar, o odiar, enfim. Está tudo associado aí ao sistema nervoso central e por isso mesmo que a gente, ele é tão encantador que ele é tão fascinante. Sim. E é tão complexo porque, assim, o estudo da neuroanatomia é um detalhe, né? É só um detalhe para que você consiga desvendar muitas e muitas patologias. E aí a gente vem e se pergunta como é que se estuda a neuroanatomia? Afinal de contas, não é um órgão fácil da gente estudar, né? A gente não pode abrir a cabeça de todo mundo para estudar. Então, como é que se É estuda a verdade. neuroanatomia? Então, Rivanha, estudar neuroanatomia, no caso, né? Já vou falando de anatomia, que também, enfim, não deixa de ser. Sim, Então, com mas certeza. estudar neuroanatomia, pois, estudar neuroanatomia é algo que é um pouco que teórico, não é? Na verdade, não é um pouco, vamos dizer que é muito teórico e também tem a sua parte prática. Uhum. Teórico por quê? Porque tem a parte toda introdutória, tem a parte em que nós tratamos, estudamos a parte de conteúdo geral, né? E tem alguns pormenores da neuroanatomia que a gente não consegue estudar, digamos assim, a nível de prática, porque Sim. ela é mais funcional do que morfológica, mas que faz parte da neuroanatomia, que é justamente a conexão das estruturas, né? A conexão de todas as estruturas que fazem parte do sistema nervoso, seja a medula, seja um nervo periférico, seja o tronco cerebral, seja o cerebelo, seja o diencéfalo, seja o cérebro propriamente dito, todos se conectam através de impulsos nervosos que não são visíveis. Nós podemos representá-los de alguma forma, né? Como há alguns anos atrás desenvolvemos um projeto no laboratório que era para justamente desenvolver um modelo neuroanatômico funcional que desse essa visibilidade de como é que esse impulso nervoso ele corre,
Foi um projeto de monitoria que teve uma aluna com bolsa, a aluna Slaine, e foi um projeto que gerou um artigo. Esse artigo está publicado, foi publicado em 2017, se eu não me engano, e teve muita aceitação na época, porque uma forma barata de mostrar como é que essas conexões elas acontecem, né? Então ele é uma estrutura que desenvolvemos com conexões com luzes de LED e que mostra todo o caminho do impulso nervoso. Então é a forma melhor e representativa de mostrar como é que isso funciona, porque se não for dessa forma, é só com teoria, entende? Teoria começa a ficar um pouco que monótono. Dependendo de como essa teoria for passada, e isso fica um saco, digamos assim, um saco insuportável. E faz com que as pessoas que de repente poderiam gostar da neuroanatomia acabam odiando-a, né? E ela acaba se tornando um bicho de sete cabeças, que também não existe bicho de sete cabeças. É muito interessante, é apaixonante, é vibrante, na verdade. Então a gente pode estudar com a teoria e com a prática, né? Ter um cérebro na mão, um tronco encefálico na mão, uma medula estendida na mesa, as meninges, as conexões, né? Algumas conexões nós conseguimos, dependendo da dissecção cadavérica, ela é possível ser visualizada, entretanto outras não. Mas faz com que nós visualizemos, né, como tudo isso está interligado, como tudo isso está ligado. Professor, quando se tem a peça, no caso o cérebro, né, para se conservar, como é que se faz? Qual a forma de conservação lá do cérebro? Então, Ivan, hoje em dia, a forma de se conservar a peça cadavérica, o cérebro, por enquanto, tem dois métodos. Um deles é o uso do formol, que é o mais utilizado, né? Hoje em dia, discute-se muito o uso do formol pelo fato dos agentes negativos que ele tem envolvido, porque já sabe que ele é altamente cancerígeno, já sabe que ele é perigoso mesmo, além de ser cancerígeno. Ele pode desencadear, meu Deus, pode desencadear alergias, né? Então, só se sabe se tem alergia ao formol quando você entra em contato com ele pela primeira vez. Na minha graduação, me recordo bem, tinha uma colega de turma que ela intoxicou com formol apenas inalando. No outro dia ela foi para a aula, foi na primeira aula de anatomia com peça cadavérica. Na segunda aula, no dia seguinte, quando ela chegou na faculdade, ela estava cheia de petequias no corpo todo. E aí ela tinha ido ao médico, naquele intervalo entre um dia e outro, e o médico falou de tudo que ela que o médico suspeitou e que foi agente importante para tudo isso foi justamente o formol. Então, assim, hoje a gente usa o formol para cérebro, para sistema nervoso central, é o melhor que há. Porque, primeiro, o cérebro, o sistema nervoso central, ele lembra uma gelatina, né? Então, se alguém quiser ter uma ideia do que é um cérebro na mão fresco, é pegar uma gelatina destas caseiras que se faz, colocar na mão, você tem um cérebro, ou melhor, a textura de um cérebro na sua mão. E quando a gente tira de um cérebro, de um cadáver fresco, a gente tem que ter cuidado se a gente vai querer preservá-lo, porque qualquer movimento... Como? Não. Pode continuar. E qualquer movimento agressivo nele, a gente acaba destruindo. Então, acontece que o cérebro, ele tem aproximadamente o sistema nervoso, na verdade, tem aproximadamente 95% de água, é constituído por aproximadamente 95% de água,
E o formol, ele age nesse aspecto em absorver a água desse cérebro. Por isso que o cérebro fica tão rígido quando ele está formolizado. E a gente não tem essa expectativa, não tem essa visão, percebe? Mas é a forma hoje mais utilizada. A segunda forma é a glicerinação. É justamente glicerinar o sistema nervoso central, no caso o cadáver, né? Injetar glicerina nos vasos e depois mergulhar esse corpo numa solução de glicerina que, passado um período X, ele começa a ser dissecado, o cérebro, por sua vez, é retirado, fica também imerso na glicerina. Qual é o fator positivo disto? Aqui também é um excelente conservante. No meu ponto de vista, eu não usaria, eu não gosto de utilizar, porque ela queima muito mais a peça do que o próprio formol, Sim. né? O sistema nervoso central mesmo fica literalmente enegrecido, apesar de já ter tido alguma melhora hoje na técnica, mas ainda mantém-se dessa forma. Mas ele fica enegrecido, ele perde substância também, ou seja, ele atrofia um pouco. Então, para aspectos gerais, ok, legal, dá para a gente trabalhar com. Mas se a gente for trabalhar com alguma especificidade, percebe? Uma especificidade de alguma estrutura, pode ser que isso comprometa. E além disso, a glicerina ela tem um aspecto viscoso. Então, se você não tiver cuidado, ele pode escorregar da mão, pode cair, enfim. Mas Nossa. são os dois métodos hoje mais utilizados para conservar o sistema nervoso. Professor, o senhor trabalha muito com peças anatômicas, né? Que aí o nosso doutor da anatomia, a nossa filha da anatomia, me diz uma coisa. Quando se pega uma peça como o cérebro, tão complexo, tão delicado, qual é a principal patologia que vocês conseguem encontrar quando vocês estão estudando ele? Assim, que você tem em maior quantidade nos laboratórios, assim, mais fácil de encontrar. Entendi. Rivanha tem vários achados patológicos, quer dizer, pode-se encontrar vários achados patológicos. Hoje em dia, com essa questão da má alimentação, Uhum. entende? Uma das coisas que mais compromete o sistema nervoso central são as placas de aterosclerose no interior das artérias, dos vasos, de uma forma geral. Então, é percebível, por exemplo, a nível de artéria cerebral anterior, média, posterior, principalmente a média, acúmulo de placas de aterosclerose. Até porque já vem isto lá da artéria carótida interna, e que quando a carótida interna adentra ao crânio, e aí ela se divide em artéria cerebral anterior e média, desculpa, artéria cerebral anterior e média, o fluxo sanguíneo e as placas têm uma tendência a ir para a média por uma questão de posição anatômica mesmo, entende? Então, é um achado que a gente encontra muito e, consequentemente, associado a isso, caso tenha sido a causa mortis do cadáver, né? Pode ter um acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Que foi a nível de tálamo, a nível de diencéfalo, e quando é a nível de diencéfalo, é muito raro sobreviver, muito raro, 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 raro. Geralmente, quando é a nível de diencéfalo, é óbito. Quando não é óbito, é estado vegetativo. Então, tem essa situação, né? Quando não, pode acontecer de ter acidente vascular encefálico hemorrágico a nível do polígono de Willis, né? Para Sim. quem não conhece, um arranjo vascular formado basicamente por duas artérias principais, que é a artéria carótida interna e a artéria basilar. Lembrando que a artéria basilar ela se forma a partir da união das duas artérias vertebrais, né? E nesse polígono de Willis, que envia ramos arteriais para várias regiões do cérebro, para várias regiões da cabeça, inclusive até para o ouvido, né? Para algumas estruturas do ouvido.
manda para o cerebelo também. Então, se ocorre um acidente vascular numa área tão importante, hemorrágica, claro, faz com que essas estruturas que são tão vitais para o indivíduo inundem-se de sangue e impeçam que haja as sinapses, conexões nervosas. Consequentemente, acaba causando o que é conhecido na área médica. Esse é um dos fatores, tá bem? Não quer dizer que é esse o determinante, é um dos fatores. É o que acaba causando na área médica o que nós chamamos de morte encefálica, né? E aí é aquela morte em que o cérebro, algumas regiões do cérebro funcionam, entretanto, ela manda mensagem para o corpo, mas o corpo não recebe. O corpo manda mensagem para o cérebro, mas o cérebro não recebe. Por quê? Como um polígono de Willis fica bem no meio dessa condução, e a partir do momento que esses neurônios não conseguem mais fazer sinapse, então o que vem do cérebro não passa para o corpo e o que vem do corpo não passa para o cérebro. Consequentemente, causa de morte encefálica. E é irreversível, não tem como contornar a situação. E o paciente faz-se, né, o transplante dos órgãos quando a família permite a doação, ou se o paciente é doador em vida, né? E pronto. E aí depois tem um período para se fazer, era isso que eu queria dizer, tem um período para se fazer essa coleta desses órgãos, porque passado um tempo, né, o cérebro, como não consegue mandar mensagem para o corpo, os órgãos vão começar a morrer, né? E isso mantém-se, por quê? Porque o próprio coração, ele tem seu próprio, como eu digo nas aulas, o coração ele tem seu próprio sistema nervoso, que é o que faz com que ele continue batendo por mais um período. E é essa janela de tempo que os médicos têm para fazer o transplante dos órgãos dos pacientes. Foi muito interessante o senhor tocar nesse ponto do polígono de Willis, porque até a gente já ia comentar que existe uma patologia, que até já comentei com o senhor, que para mim sabe, é um estudo assim que é para a vida, que é o aneurisma cerebral. Então, a gente já sabe que tem aí a sacular, a fusiforme, agora dissecante. Então, assim, como é que o médico, ele pode, o senhor, enquanto o estudo da anatomia, como é que o médico ele vai conseguir diferenciar, ou no caso do estudo mesmo anatômico, se realmente aquilo foi um aneurisma ou um acidente vascular hemorrágico? Porque é bem complexo, né? Porque aí, no caso, eu tenho uma artéria comprometida, eu tenho um vaso comprometido. Exato. Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, o que acontece no acidente vascular hemorrágico, vou pelo hemorrágico para chegar no aneurisma, geralmente o acidente vascular cerebral ou encefálico, como ele hoje é conhecido também, hemorrágico, ele é causado pelo rompimento de um aneurisma, né? É um aneurisma que muitas vezes o paciente nunca soube dele, né? Nunca soube. O aneurisma pode estar associado a placas de aterosclerose dentro do vaso, que, para quem não sabe, ou quem não teria como idealizar, é muito simples. É só assistir aqueles velhos desenhos do Pernalonga, do Papaléguas e etc., que o Pernalonga, o Patolino está com a mangueira, vem o Pernalonga, bota o pé na mangueira, e ali onde ele colocou o pé na mangueira para trás, aquilo começa a inflar, 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 inflar. O aneurisma é isso. Por uma falta de fluxo sanguíneo, um dos motivos, por uma falta de fluxo sanguíneo, que foi interrompido porque o seu lúmen foi diminuído, né? Geralmente por conta de placas de aterosclerose, faz com que aquele volume sanguíneo que vem ali atrás cause uma dilatação de vaso desta. E muitas vezes o paciente não sabe, rompe, às vezes vai a óbito, né? Mas não tem noção que isso
ele poderia ter tratado, ele poderia ter corrigido, ele poderia ter sido salvo, vamos assim dizer, né? Então, e isso chega a um ponto que a parede do vaso não suporta e às vezes, Rivanha, um simples espirro é o suficiente para ele romper, Ai, meu Deus. né? Eu digo isso porque minha avó, por parte de mãe, aconteceu isso. Ou, na época eu não entendia, óbvio, eu tinha 5, 7 anos de idade. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, foi isso que aconteceu. Porque ela teve 3 espirros consecutivos. No terceiro, reclamou de muita dor de cabeça. Isso às 6 horas da manhã, foi para o hospital às 9, estava em óbito. Aconteceu mesmo comigo também, é um fato. Minha mãe, ela teve um aneurisma cerebral e foi muito, muito impactante, porque assim, ela foi dormir bem. É impressionante isso, que a maioria dos pacientes estão dormindo. É muito impressionante, porque ela foi dormir bem. E aí, de repente, de madrugada, ela acordou, deu um grito. E eu lembro bem que ela falou pro meu pai, minha cabeça vai abrir. E eu corri, todo mundo de casa, e lá quando a gente ela já desmaiou, ela teve uns espasmos, como se estivesse tendo uma crise convulsiva. E uma coisa que me chama a atenção, que está gravada, que eu nunca vou conseguir esquecer, eu acho. A minha mãe, ela tinha um olho castanho, mas ele ficou de repente verde. Eu não entendo o porquê disso. Eu não sei o que originou isso. Mas essa é uma cena muito impactante para mim. Então, assim, é como eu disse antes, é um estudo para mim, para a vida, sabe? O aneurisma para mim e a neuroanatomia para mim é um estudo que eu vou ter que levar para o resto da minha vida, porque eu amo estudar isso. E me conforta de certa forma, mas eu não consigo entender essas coisas que aconteceram. Então, assim, se eu puder esclarecer a questão dos espasmos que ela teve, por que essa reação? Então, quando ocorre um aneurisma, né, depende, ou melhor, não é o aneurisma, é o rompimento de um aneurisma causando uma hemorragia, dependendo de onde isso aconteceu, Rivera, o paciente ele vai ter alterações ou vai ter algumas reações relacionadas àquela área onde houve o rompimento. Por exemplo, você me dizer que ela sofreu e teve espasmos musculares, okay? Muito provavelmente o rompimento do vaso dela foi a nível da área motora. Sim, porque ela não tinha membros inferiores, ela não mexia. E com quase 2 dias depois, ela não reconhecia ninguém. Ela não sabia quem era ela. Ela faleceu 9 dias depois. Mas as reações dela foram assim. Oi, perdão, não entendi. Ela teve reações progressivas. Quando ela saiu de casa para ir para o hospital, quando retiraram ela para o hospital, ela não sentia os membros inferiores. Ela não sentia mais perna, ela não sentia braço, ela não sentia o pé. E com 2 dias depois, ela não conhecia ninguém. Ela não sabia quem era ela. Entendi. Pois, é como eu disse, muito provavelmente pegou o sistema motor, né, que está lá no lobo frontal, muito provavelmente a nível do giro pré-central, que é o giro responsável em enviar os estímulos motores para o corpo, e deve ter pego também um pouco do giro frontal superior, que é o giro que faz na verdade é o giro que elabora o movimento a ser realizado, manda mensagem para o giro frontal, o giro pré-central, e o giro pré-central manda para o corpo dizendo, olha, é para você fazer isso e isso. E aí o corpo faz o comando, né? Então, muito provavelmente, ela deve ter sofrido uma lesão aí de artéria cerebral anterior e pegou esses giros, que é a artéria. Travou para mim, doutor Edivaldo. Não sei como está a internet para o senhor. Para mim está travado.
Oi, tá ouvindo? Ele vai? Travou. Mas tudo bem, tranquilo. Vamos esperar aí um pouco. Pronto, acho que voltou agora. Aham, parou tudo. O pessoal tá falando que travou também, caiu novamente. Mas aí a gente vai. Ah, sim, tá travado. A gente espera, a Teresa tá falando, não tem problema, a gente espera, vamos esperar, gente. Qualquer coisa a gente pode desconectar e tentar conectar novamente. Que aí a gente vê se consegue continuidade à conversa aqui. Tá tão boa, mas a gente tenta. Se o senhor estiver me ouvindo, vamos tentar desconectar e reconectar novamente. A gente vai tentar reconectar para a gente dar andamento à conversa, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Só um instante. Vamos lá, vou entrar novamente, aí vocês me acompanham.